Vamos ver agora um vídeo do Matemática Mix Grupo X0, que é o Grupo Ninja ou Tarja Preta. Eu vou fazer a resolução dessa questão aqui em 3 fases. A primeira fase, você vai tentar resolver a questão, sem nenhuma informação adicional. Só fique sabendo que é uma questão muito difícil. Então, pausa o vídeo e tenta lá resolver a questão. Leva um tempinho resolvendo. O tempo que você quiser. Se quiser levar 10 minutos, meia hora, 1 hora, você que sabe, tá? Então, é uma questão desafiadora. Tenta resolver aí. Certo? Tentou resolver? Conseguiu? Se conseguiu resolver, coloca aqui nos comentários, tá? E agora eu vou falar um pouquinho sobre essa questão, sobre a pessoa que resolveu essa questão e vou dar uma dica para você tentar resolver agora com a dica, porque ela vai ficar mais fácil. Essa questão caiu na prova do IME há muitos anos atrás e só teve um camarada que resolveu, que foi o Nicolau Saldanha. Nicolau Saldanha, que é hoje um grande matemático brasileiro. E ele foi o único que matou a questão. E por acaso ele tirou também o primeiro lugar nessa prova do IME, tá? E não foi só isso não, naquele ano, ele também foi medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática com nota máxima. Ele gabaritou todos os 6 testes dos 6 dias lá da Olimpíada. Então um cara muito fera, é um crânio, né? Certo, mas eu vou dar aqui a dica para você tentar resolver, que foi a solução que ele sacou. E aí vai ficar um pouco mais fácil. Claro, você sabe que todo problema fica fácil depois de resolvido, né? Nessa época aqui, a prova do IME era 100% discursiva. Por sinal, eram 2 provas de matemática, Mate 1 e Mate 2. E ambas discursivas, cada uma tinha 4 horas para você resolver, então era muito pesado. E apareciam umas questões doidas assim, sempre é prove que, ou prove que alguma coisa é possível, ou prove que alguma coisa é impossível. No caso aqui, ele queria que você provasse que não existem 2 matrizes quadradas A e B, de tal forma que essa diferença de produtos aqui seja igual à matriz identidade. Você sabe que o produto de matrizes não é comutativo, né? AB não é a mesma coisa que BA. Pode ser até que para determinadas matrizes particulares, AB seja igual a BA. Isso aqui realmente acontece. Mas no caso geral, não são iguais. Certo? O caminho que ele usou para resolver esse problema, e você vai tentar resolver, é usando esse conceito aqui, traço de uma matriz. Você vai usar o traço da matriz. Ah, agora ficou fácil, é só usar o traço. Traço de uma matriz. O traço é simplesmente a soma dos elementos da diagonal principal. Preciso fazer um exemplo? Botar uma matriz aqui simples. Então o traço dessa matriz é simplesmente a soma dos elementos da diagonal principal. Coisa boba, né? 3 mais 7 mais 1. O traço dessa matriz aqui é 11. Só isso. E para que isso aqui vai ajudar para resolver o problema? Pois é, a dica só vai até aí. Use o traço da matriz. O que é interessante é que traço de matriz é um assunto que é dado na álgebra linear superior. Não é dado na aula de matrizes do ensino médio, mas ele sabia esse assunto. Ele não estudou apenas as matrizes que são ensinadas lá no ensino médio. Ele continuou estudando matrizes até em cursos superiores. Álgebra linear você aprende traço. Então, ele lembrou desse assunto que ele tinha estudado e ele teve a ideia de usar isso para resolver a questão. Certo? Então, essa é a dica. Tenta fazer isso aqui usando traço da matriz. E eu vou já fazer a resolução. Então vamos ver a solução do Nicolau aqui para esse problema. Esse problema é resolvido usando traço da matriz. Certo? Como essa matéria, traço de matriz, está fora do programa do ensino médio e fora do programa do IME também, as propriedades de traço da matriz tiveram que ser demonstradas por ele na prova.
Ele usou aqui 3 propriedades do traço de matriz e usando essas 3 propriedades, depois disso o problema ficou resolvido em 4 ou 5 linhas. Essas propriedades são as seguintes. Primeira propriedade. O traço da soma de duas matrizes é igual ao traço da primeira matriz mais o traço da segunda matriz. Ele teve que usar isso aqui. E teve que demonstrar também. Isso aqui é muito intuitivo de entender, né? Quando você soma duas matrizes, todos os seus elementos vão se somar em posições correspondentes. Então, aqueles que estão na diagonal principal, eles vão ser somados também. Então, quando você somar os elementos da diagonal principal dessa aqui, você vai ter, na verdade, a soma dos elementos da diagonal principal dessa e dessa. Tá, então o traço da soma é igual à soma dos traços. Outra propriedade que nós vamos usar aqui é a seguinte. Traço de menos A, onde menos A é a matriz A, com todo mundo com sinal trocado. Isso aqui é igual ao quê? Adivinha? É igual a menos o traço de A. Essa propriedade aqui, na verdade, ela faz parte de uma propriedade mais genérica, que é essa aqui, ó. O traço de uma matriz A multiplicada por M, quer dizer, todos os elementos da matriz A foram multiplicados pelo número real M, o traço dessa matriz resultante aqui vai ser M vezes o traço da matriz original. Também propriedade intuitiva, né? Então a gente pode provar essa aqui, mas se a gente quiser pode provar essa aqui também, que a prova é semelhante e essa propriedade inclui essa. Quer dizer, isso aqui é consequência disso. E a terceira propriedade, que não é tão intuitiva, que é essa aqui. É sobre o traço do produto de matrizes. Você sabe que o produto de matrizes não é comutativo. Porém, o traço é comutativo, ou seja, o traço de uma matriz produto calculado assim é igual ao traço da matriz produto calculado assim. Traço de AB é igual ao traço de BA. Então vamos provar essas 3 propriedades aqui. Primeiro eu vou dar uma explicação intuitiva para justificar isso aqui, porque essas 2 primeiras aqui são bem intuitivas. Mas vamos fazer a demonstração formal disso e disso e disso aqui também. Então vamos ver a prova dessas 3 propriedades. Então, claro, uma propriedade bem simples e bastante óbvia, né? Se você pega 2 matrizes e soma, cada elemento vai ser a soma dos elementos correspondentes. Quando você calcular o traço, você vai estar calculando, na verdade, uma soma de somas. Vai dar certinho isso aqui. O traço da soma é igual à soma dos traços. Como é que a gente provaria isso aqui formalmente? Uma matriz A, digamos que essa matriz A seja N por N. Tem que ser tudo com matriz quadrada, né? Senão não existe diagonal principal. Tá, então a matriz A é uma matriz N por N e a gente pode escrever assim. A matriz A é igual a uma matriz formada por elementos AIJ. N por N. A gente usa essa simbologia aqui, ou então com chaves, ou então com parênteses, para indicar que isso aqui é um arranjo de elementos A e J, I é linha e J é coluna, e o formato é N por N, tá? Então a matriz A é isso aqui. O que seria o traço dessa matriz A? Traço de A, você vai pegar a soma dos elementos da diagonal principal. Como que é a fórmula de um elemento da diagonal principal? Seria alguma coisa assim, A índice KK, ou seja, linha K e coluna K. A diagonal principal é assim, né? Você tem esse primeiro elemento aqui, que é o A11, esse outro aqui é o A22, o A33. Então a diagonal principal, os elementos são representados assim, AKK. É claro que nesse caso o K é um número que varia de quanto a quanto? De 1 até N, porque é a dimensão da matriz, tá? O traço é a soma desses elementos da diagonal principal. Então nós podemos escrever o seguinte, o traço vai ser a soma dos elementos AKK. Ou seja, isso aqui vai ser o somatório de K variando de 1 até N
desses elementos A e índice KK. Então, o traço de A é esse somatório aqui. Certo? A mesma coisa se você tiver uma matriz B, o traço de B vai ser o somatório dos elementos BKK. Certo? Se você pegar uma matriz soma, digamos que você tem aqui uma matriz C que é igual à soma dessas matrizes A e B, todas elas N por N. O que seria o traço de C? O traço de C é justamente o traço de A mais B. Agora, o que é A mais B? A mais B é a matriz soma. Como é que a gente acha a matriz soma? Eu vou escrever aqui quem é a matriz A mais B. A matriz soma é uma matriz de elementos C e J, N por N, de tal forma que esse C e J é igual ao AIJ mais BIJ. Então, isso aqui é a matriz dos elementos formados pela soma dos elementos de A e B. Quer dizer, cada C da matriz C é igual à soma dos elementos correspondentes da mesma posição do A e B. Quer dizer, você vai somar o AIJ com BIJ. Naquela mesma linha, naquela coluna, você vai achar o C e J correspondente. Isso aqui vai ser N por N também. O que é isso que eu estou calculando aqui? Isso aqui é o traço de C. E não esqueça que C vale A mais B. Então, como é que a gente acha o traço de alguém? É essa fórmula aqui. O somatório K variando de 1 a N, onde N é a dimensão, dos elementos de linha e coluna iguais. Então, o traço de C vai ser o somatório K variando de 1 a N, dos elementos, só que aí você vai colocar KK, índices iguais. Ou seja, o CKK, né? Isso aqui seria o somatório dos elementos CKK. Você está somando os elementos da diagonal principal da matriz C. Acontece que cada elemento C da diagonal principal é igual à soma dos elementos A e B correspondentes. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que o somatório K variando de 1 a N para você pegar a diagonal toda. Então, cada CKK aqui você pode escrever como AKK mais BKK. Então, essa expressão que a gente ficou aqui é um somatório de somas. E você sabe que a soma você pode desmembrar, né? A soma é comutativa. É comutativa, associativa. Então, você pode desmembrar esse somatório aqui em dois somatórios. Você pode fazer um somatório disso e um somatório disso. E o índice é o mesmo dos dois. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que o somatório de 1 a N, do AKK, mais o somatório também de 1 a N, do BKK. Tá? Então, eu peguei cada elemento aqui e desmembrei em dois. É como se eu tivesse aqui 3 por 3, você teria aqui 6 elementos, aí você separaria 3 aqui e 3 aqui. A soma dos elementos de A e a soma dos elementos de B. E o que são esses números aqui? Isso aqui é a soma dos elementos da diagonal principal da matriz A. Ou seja, isso aqui é o traço de A. Isso é o traço da matriz A. Isso aqui é a mesma coisa para a matriz B. A soma dos elementos da diagonal principal da matriz B. Ou seja, isso aqui é o traço de B. Então, fica assim provado que o traço de A mais B é igual ao traço de A mais o traço de B. Basicamente, essa é a demonstração, tá? É intuitivo entender que isso funciona? A demonstração não está 100% formal, que não é o nosso objetivo aqui. Mas, em linhas gerais, é isso aqui que faz a demonstração dessa primeira propriedade. O traço da soma é igual à soma dos traços. Então tá provada. Se não provasse isso lá, podia ser que ele não ganhasse um ponto, né? Ganhasse meio ponto por causa disso. Tá, mas tá feita a prova aqui. Vamos provar agora a propriedade 2. A segunda propriedade que nós vamos provar é que o traço de M vezes uma matriz,
onde M é um número real e A é uma matriz N por N, esse traço dessa matriz aqui é igual a M vezes o traço de A. Quer dizer, você pode colocar em evidência um M aqui. Você sabe que nem toda propriedade de matriz é assim, né? Por exemplo, a operação de determinante não é desse jeito. Quando você calcula o determinante de uma matriz M vezes A, isso aqui não é M vezes o determinante de A. Isso aqui vai ser M elevado a N, né? Onde N é a ordem da matriz. Tá, mas determinante não é o caso. Vamos provar isso aqui. Olha, também propriedade bastante intuitiva, né? Se você pegar uma matriz A e multiplicar todos os elementos dela por M, os elementos da diagonal principal vão ficar todos multiplicados por M também. Então, quando você for calcular o traço, vai ficar M vezes um elemento, M vezes outro elemento, M vezes outro elemento. Aí você coloca M em evidência. Vai ficar M e o que vai ficar entre parênteses é exatamente o traço da matriz A original. Então, propriedade bastante intuitiva. Vamos demonstrar isso aqui formalmente? Então, a gente faz assim. Se a matriz A for uma matriz de elementos A e J, N por N, nós temos que o traço de A é aquele somatório de K igual a 1 a N de A índice KK. Quer dizer, os elementos da diagonal principal. É esse somatório aqui. Tá. Quem seria o M vezes A? M vezes A vai ser uma matriz A e J também, só que ela vai ser assim, ó. Cada elemento A e J da matriz M vezes A vai ser igual a M vezes o A e J da matriz A original. Né? Quando você faz M vezes A, você está multiplicando aquele escalar por todo mundo que está lá dentro da matriz. Então, cada elemento da matriz vai ficar multiplicado por M. Quando você calcular o traço de MA, você vai pegar o somatório dos elementos da diagonal principal dessa matriz aqui. Então, somatório dos elementos da diagonal principal. Então, você vai pegar aqui o M vezes AKK, para você formar elementos da diagonal principal. Você faz o K variando de 1 até N. Pronto. Isso aqui é o traço de MA. Agora, nesse somatório aqui, o M é uma constante, né? Quem é variável aqui? É o K. O N é fixo, que é a ordem da matriz. O M é fixo também, que é essa constante aqui. A única variável é K. Quem não é variável, você pode colocar para fora do somatório. Então, isso aqui, colocando para fora do somatório, que é a mesma coisa que colocar em evidência, né? Vai ficar M vezes o somatório K igual a 1 a N de A índice KK. Claro, KK tem que ficar aqui dentro porque é um índice variável aqui do somatório. Quem é constante pode sair do somatório. Isso aqui equivale a colocar em evidência, né? Certo, então fazendo isso, o que é essa expressão aqui? Isso aqui é a soma dos elementos da diagonal principal da matriz A original. Ou seja, isso aqui é o traço de A. Portanto, essa expressão aqui, ela vale M vezes o traço de A. Então, assim fica provado que o traço de MA é igual a M vezes o traço de A. Então, essa aqui é a nossa segunda propriedade. E, aliás, fazendo M igual a menos 1, na verdade, no problema, vamos usar essa propriedade aqui para M igual a menos 1, tá? Ou seja, isso aqui vai ficar traço de menos A é igual a menos o traço de A. Então, essa propriedade fica desse jeito, fazendo M igual a menos 1. E agora, a mais difícil das três, que é a do produto. Então, temos que provar a terceira propriedade, que é essa aqui. O traço de AB é igual ao traço de BA. Quer dizer, sabemos que o produto de matrizes não é comutativo, né?
Em alguns casos particulares, você pode ter AB igual a BA, porém, no caso geral, AB não é a mesma coisa do que BA. Só em determinadas matrizes particulares que isso aqui acontece. Por exemplo, se o B for uma matriz de identidade, né? Isso aqui vai valer. Tá, agora vamos entender isso aqui de forma intuitiva. Digamos que a gente tem aqui uma matriz A, eu vou fazer 5 por 5, só para exemplificar por que isso aqui acontece. Vamos colocar aqui uma matriz com 5 elementos, não interessa os valores. Uma matriz A 5 por 5 aqui, vamos pegar uma matriz B 5 por 5 aqui também e vamos armar a multiplicação. Tá, então digamos que isso aqui seja matriz A, isso aqui seja matriz B. Aí você vai fazer o produto aqui, vai encontrar uma matriz C, uma matriz produto e vai calcular o traço. Ou seja, eu só estou interessado nos elementos da diagonal principal, tá? Eu não estou interessado, por exemplo, em multiplicar essa linha 5 pela coluna 1. Isso não me interessa. Para efeito de traço, eu só tenho que me preocupar com linha 1 com coluna 1, linha 2 com coluna 2 e assim por diante, tá? Então, eu vou me interessar pelos elementos da diagonal principal apenas, porque eu vou ter que somar todos eles. Então, você fazendo esse produto, aqui na diagonal, você vai ficar com um monte de termos, né? Produto desses termos 2 a 2. Por exemplo, você vai pegar esse primeiro multiplicado por esse primeiro. Você vai multiplicar essa linha por essa coluna para formar esse elemento aqui dessa diagonal principal. Como é que vai ficar esse elemento dessa diagonal principal no produto, que é o que me interessa para calcular o traço? Você vai multiplicar esses dois, esses dois, esses dois, esses dois, esses dois, vai somar tudo e vai colocar aqui. E assim por diante. Quando você for fazer isso para a primeira linha, para a segunda, terceira, vamos botar aqui a segunda, terceira, quarta e quinta. Vamos pegar um elemento qualquer aqui dessa matriz A. Eu vou pegar esse elemento aqui, tá? Esse elemento, quando você for fazer o produto, ele vai aparecer aqui na conta do traço. Onde que ele vai aparecer? Ele vai aparecer aqui como uma parcela desse terceiro elemento aqui da diagonal principal, né? Porque ele vai aparecer aqui quando você multiplicar esta linha, que é a terceira linha, por esta coluna. Né? Multiplicando aqui a linha 3 pela coluna 3, você vai encontrar o C33, que é esse elemento aqui. Na hora que você for fazer a multiplicação, esse elemento vai aparecer multiplicado por quem lá na matriz B? Quem é o elemento aqui da matriz B que vai aparecer multiplicado por esse? Eu já estou vendo ele daqui, hein? É esse aqui, ó. Concorda? Ele vai aparecer aqui no elemento 33 e ele vai aparecer quando você multiplicar essa linha 3 dessa matriz por essa coluna 3 dessa matriz. Você vai fazer o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro, né? Assim que a gente faz a multiplicação de matriz. Tá, então esse elemento vai aparecer multiplicado por esse elemento e vai aparecer aqui na soma. Quantas somas dessas vão aparecer, hein? Em cada elemento daqui, você vai ter aqui 5 números multiplicados por 5 números. Então aqui você vai ter uma soma de 5 produtos, né? Uma coisa, se fossem números, seria um negócio assim. Vamos dar um exemplo. Você apareceria aqui com uma soma 1 vezes 3, mais 2 vezes 5, mais 3 vezes 1, mais 4 vezes 7, mais 1 vezes 4, né? Soma de produtos 2 a 2. É como se você estivesse multiplicando esses números daqui por esses números daqui. Vai encontrar uma soma desse jeito aqui. Quer dizer, 5 produtos somados, né? Desse tipo aqui. Agora, quando você for calcular o traço, você vai pegar 5 conjuntos desse aqui. Quer dizer, você vai pegar um total de 25 termos. E olha que interessante. Cada termo daqui vai aparecer multiplicado por um termo lá do outro lado.
Então a gente viu aqui nesse exemplo que a gente pegou que este elemento vai aparecer combinado com esse elemento aqui. Esse aqui seria o par dele, né? Então, esse vai aparecer obrigatoriamente multiplicado por esse aqui. Ele não vai aparecer multiplicado por esse, nem por esse, nem por esse. Até vai aparecer, mas em outros elementos da matriz. Aqui na diagonal principal, não. Ele tem, digamos, o par certo dele. Tá? Então, esse aqui aparece combinado com esse. Isso é o que vai acontecer quando você multiplicar A vezes B. Esse vai aparecer junto desse. Agora, olha que interessante. Digamos que você vai fazer agora o produto B vezes A e calcular o traço. A mesma coisa, tá? B vezes A, você vai multiplicar a linha de B pela coluna de A, não é isso? Multiplicará a linha de B vezes coluna de A. Claro que se eu quisesse representar com essas matrizes A e B, eu teria que redesenhar elas assim, né? Colocar o B aqui e o A aqui para fazer linhas e colunas. Mas não precisa fazer isso, não. É só você lembrar que quando você faz B vezes A, você tem que pegar uma linha de B com a coluna correspondente de A. Olha só, quando você for fazer a multiplicação B vezes A e você pegar esse elemento aqui, ele vai aparecer multiplicado por quem lá na matriz A? Adivinha? Olha aqui. Ele está na linha 2. Então, ele vai aparecer multiplicado por alguém da coluna 2 lá do outro lado, não é isso? Então, ele vai aparecer, quer dizer, vai aparecer o elemento C22, linha 2, coluna 2, ele vai aparecer quando você multiplicar a linha 2 daqui pela coluna 2 daqui, do B vezes A. Então, você vai multiplicar essa linha 2 por essa coluna 2. Você vai pegar esse com esse com esse. E olha que coincidência, você de novo, vai aparecer de novo esse multiplicado por esse nessa soma. Então, quando você multiplica desse jeito ou multiplica desse jeito, cada elemento daqui vai aparecer multiplicado pelo mesmo elemento correspondente lá da outra matriz. Que se você fizer ao contrário, esse também aparece junto desse. Só que em outra ordem, aparece em outra linha, em outra coluna, né? Aqui no A vezes B, eles apareceram aqui no terceiro elemento. Quando você fizer o B vezes A, eles vão aparecer aqui, ó, na segunda linha, segunda coluna. Quer dizer, apareceria aqui. Ele aparece em outro lugar, mas na hora de você fazer a soma, adivinha o que vai acontecer? Você vai ter exatamente os mesmos produtos aqui distribuídos nessa diagonal principal, só que em outras diagonais, mas são os mesmos. São os mesmos, no caso aqui, 25 termos, né? Cada termo é um produto de 2 números, mas são sempre os mesmos números, tomados 2 a 2. Então você calculando o traço dessa matriz aqui vai dar o mesmo resultado. Tá, isso não é nada intuitivo, né? Mas eu espero ter dado uma explicação intuitiva para justificar isso aqui. Agora, vamos fazer isso aqui formalmente, usando lá o tal somatório? Aí é um pouco mais difícil, né? Vai ficar o somatório do somatório. Certo, então vamos provar aqui a terceira propriedade, que é essa aqui. O traço de AB é igual ao traço de BA. Vamos fazer a demonstração formal disso aqui usando somatórios, tá? Olha, considere que essa matriz aqui, vamos chamar de C. C é a matriz produto de A vezes B, tá? Como é que a gente definiria um C e J? A matriz C é uma matriz de elementos C e J, que é N por N. Todo mundo aqui é de ordem N, né? Tá, então lembrando como é que a gente calcula o elemento de uma matriz produto. Você vai fazer um somatório de uma linha da primeira matriz por uma coluna da segunda matriz. Quer dizer, se você está calculando C e J, você vai multiplicar os elementos da linha I da primeira matriz pela coluna J da segunda matriz. Então, como é que a gente escreveria isso aqui? Você vai fazer a soma dos elementos da linha da primeira matriz, linha I, então vamos chamar isso aqui de A índice K, onde o K varia. O K seria o primeiro, o segundo, o terceiro, até o enésimo, né? Você vai multiplicar cada elemento de uma linha da primeira matriz pelo elemento correspondente da coluna da segunda matriz. Aqui você está pegando a linha I, aqui no caso do B você vai pegar a coluna J. Então será o BKJ.
Isso aqui vai te dar o C e J. Linha por coluna, né? Faz a multiplicação assim. E você vai pegar isso para cada elemento. O primeiro do A com o primeiro do B, o segundo do A com o segundo do B, o terceiro do A com o terceiro do B, e assim por diante. Quer dizer, o K vai variando de 1 até N, para pegar a linha inteira, a coluna inteira. Então, o K vai variar de 1 até N. Olha, isso aqui é um elemento da matriz produto, da matriz C. A fórmula do elemento da matriz C, né? O somatório, tá? Então, essa matriz C, ela é uma matriz que tem elementos com essa fórmula. Vamos deixar indicado assim, ó. N por N. Ou seja, para cada valor de I e para cada valor de J que você fixar, você pega um K variando de 1 a N e faz essa soma desses produtos aqui, e assim você vai formando a matriz C, elemento por elemento, certo? Tá, quem é o traço de C? O traço de C, que é o traço de AB, você vai somar os elementos da diagonal principal. Ou seja, você vai pegar isso aqui, vai fazer o C índice o quê? Índice KK, não é isso? Lembrando que o traço de C, a soma dos elementos da diagonal principal. Então, você vai pegar os elementos CKK, que são os elementos da diagonal principal, linha e coluna são iguais, você vai somar, vamos botar aqui tanta letra, né? Aqui já tem I, já tem J, vou colocar aqui o K variando de 1 até N, pronto. Então você vai pegar o C11, o C22, o C33, até o CNN e somar tudo. Isso aqui é a fórmula do traço. Então aqui, para achar o traço disso, que é o que a gente quer calcular, vamos ter que fazer isso aqui, ó. Pegar quem vai assumir o valor de K. Note que esse K aqui não tem nada a ver com esse K daqui, né? Esse K aqui é o K variável para achar o produto. Esse outro K aqui é o K variável para achar o traço. Não é o mesmo K, tá? São variáveis independentes. Então, cuidado para não se perder aqui. Então, vamos calcular o traço aqui sem usar a variável K. Vamos trocar o nome dessa letra aqui por L, tá? Vamos chamar de L. Então, o traço de C vai ser o somatório de L igual a 1 até N de CLL. Para você pegar primeiro, segundo, terceiro, etc. Tá? Estou usando outra letra para não confundir com essa. Senão vai dar tudo errado. Agora, por sua vez, quem é o CLL? O CLL é isso aqui, ó. O CLL é essa fórmula fazendo I igual a L e J igual a L. Então, isso aqui vai ficar o somatório em K e o CLL é essa expressão aqui, fazendo I e J valendo L. Então, vai ficar isso aqui, o somatório. K igual a 1 a N também. Só que aqui o I e J é LL. Então, vai ficar A LK vezes B KL. Pronto, o somatório do somatório. Certo? Então, a fórmula do nosso traço de AB ficou como esse somatório aqui. Somatório do somatório, né? Esse somatório em K, ele serve para quê? É para calcular a matriz produto, A vezes B. Aqui nós estamos calculando o quê? Calculando o elemento CLL. CLL. Você pegou linha L, coluna L, para ficar com o elemento da diagonal principal e variou o K de 1 a N. Então, um elemento desse aqui é um elemento da diagonal principal da matriz produto, certo? E aqui nós estamos fazendo o L variar de 1 a N. O que significa isso? Eu estou andando ao longo da diagonal principal. Estou pegando o primeiro, segundo, terceiro, até o enésimo termo da diagonal principal, certo? Agora eu vou fazer uma operação aqui que não é muito intuitiva, não. Eu vou trocar a ordem desses somatórios. Eu vou escrever isso aqui desse jeito. Eu vou fazer o somatório aqui fora, eu vou colocar o K. E aqui dentro eu vou colocar o L.
E aqui eu vou manter os mesmos termos, tá? Só que eu vou inverter a ordem desse produto. Como o produto é comutativo, vou inverter a posição desses dois. Eu vou escrever então aqui BKL vezes ALK. Olha só, eu posso fazer isso, inverter a ordem dos somatórios? Sim, é uma soma de somas. É como se você estivesse aqui somando primeiro as colunas, depois pegando linha a linha. E aqui fazendo o contrário, pega primeiro linha a linha, depois soma as colunas. Essa soma aqui tem N termos. Aí você está fazendo N somas, você vai ter N ao quadrado somas. Aqui também. Só que você está variando numa ordem diferente, mas são os mesmos termos que estão aparecendo aqui. E agora, olhe para essas expressões aqui, como elas foram rearranjadas. Olha aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui parece um produto de matrizes, né? Parece um produto de uma matriz B para uma matriz A. Onde você tem aqui, KK significa o quê? Você está calculando o CKK. Quer dizer, você está calculando aqui um elemento da diagonal principal da matriz produto, linha K, coluna K. E o L é que está variando para quê? Para você varrer uma linha inteira, uma coluna inteira. Isso é o L que faz, o L variando de 1 a N. Então, um elemento desse aqui é uma matriz produto, vamos chamar de DKK, matriz D, né? A gente chamou de C a matriz A vezes B. A matriz B vezes A, vamos chamar de D, porque elas são diferentes. Quer dizer, não necessariamente iguais. Então, isso aqui é um DKK. Ou seja, isso aqui é um elemento da diagonal principal da matriz produto, B vezes A. E aí você está variando o K, que é o ponteiro aqui da diagonal principal, K variando de 1 a N, ou seja, você está varrendo toda a diagonal principal desta matriz. Então, você está fazendo o quê? Variando a diagonal principal e somando os termos. Você está calculando o traço dessa matriz. Então, isso aqui é o traço de quem? É o traço dessa matriz. Essa matriz é B vezes A. Traço de B vezes A. Então, essa é a demonstração da propriedade 3, de que traço de AB é igual ao traço de BA, usando somatórios. Pronto, então nós temos agora as 3 propriedades que a gente precisa para matar a questão. Certo? Então, agora conhecendo essa operação, que é a operação de traço da matriz, e conhecendo as 3 propriedades que nós provamos, vamos mostrar que isso aqui é impossível. Como que se mostra que uma coisa é impossível? Usando o método do absurdo. Você supõe que aquilo é verdade e mostra que você chegou a um absurdo, né? Então, suponhamos por absurdo que isso aqui seja verdadeiro. Ou seja, suponha que existem 2 matrizes A e B de tal forma que essa operação aqui dê identidade. Então, isso aqui é uma matriz, isso aqui é uma outra matriz. Já que são 2 matrizes, a gente pode igualar os traços dela, né? Se essa matriz é igual a essa, então o traço é o mesmo. Então, isso aqui vai ficar traço dessa matriz aqui é igual ao traço de I, o traço da matriz identidade. Agora, você sabe que a subtração de matrizes é a mesma coisa que somar com o simétrico da matriz, né? Quer dizer, quando você tem matrizes x e y, x menos y é a mesma coisa que x somado com menos y. Ou seja, a segunda matriz multiplicada por menos 1. Então, essa operação aqui a gente pode escrever desse jeito. Isso aqui é o traço. Essa matriz aqui, AB menos BA, ela vale AB somado com menos BA. Isso aqui tem que dar traço de I. E nós vimos também a propriedade que diz que o traço da soma é igual à soma dos traços. Então a gente pode escrever isso aqui como traço disso mais o traço disso. Além disso, nós vemos que o traço de menos A é menos traço de A. É uma propriedade também que a gente provou.
Então, traço de menos isso é igual a menos traço disso. Então, aqui vai ficar traço de AB, isso aqui vai ficar menos traço de BA. Nós provamos também que o traço de AB é igual ao traço de BA, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que traço de AB menos traço de AB. Estamos usando aqui a terceira propriedade. Isso aqui é traço de I. Então, isso aqui é a mesma coisa que traço de AB menos traço de AB. Vai cortar. Ou seja, vai ficar com 0 é igual a traço de I. Acontece que o traço da matriz identidade é quanto? É N. Matriz de identidade é todo mundo 0 e 1 na diagonal principal. A soma dos elementos da diagonal principal de uma matriz de identidade vai dar N. Então a gente chegou à brilhante conclusão de que 0 é igual a N. 0 é igual a N. Então isso aqui é um absurdo. O que esse absurdo prova? Prova que aquela suposição inicial que a gente fez está errada. Logo, isso aqui não ocorre. Então, assim, provamos que não existem duas matrizes quadradas A e B, de tal forma que AB menos BA é igual a I. Certo? Então, parabéns, Nicolau. E depois dessa questão, qualquer outra questão de matriz fica fácil, né? E, aliás, essa também, ela virou fácil agora. Depois que você resolve, ela é fácil. Qualquer questão, por mais difícil que seja, depois que você faz a resolução dela, poxa, mas isso aí na verdade é fácil, né? Tudo é fácil.